Polêmica na política. A possível movimentação envolvendo Eduardo Bolsonaro como suplente ao Senado por São Paulo gerou forte repercussão na mídia e nas redes. Opiniões divididas, críticas de um lado e apoio do outro. O debate tá quente. Agora, eu quero saber de você. Essa movimentação é estratégia política ou exagero nas reações? Comenta aqui embaixo a tua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque aqui o debate é sem filtro. Vamos lá, ainda falando só sobre Eduardo Bolsonaro, tem uma novidade aí e o Sakamoto vai explicar pra gente se pode, se não pode, as consequências disso. O PL, o partido, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, planeja lançar Eduardo Bolsonaro como suplente a senador em São Paulo. O candidato titular na chapa será o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado. O anúncio deve ser feito nessa semana ainda, e pelas redes sociais. Isso vem sendo aí apurado. Agora, pode, Sakamoto, você estava apurando também essa história, ele pode ser suplente? Então, Fabiola, eu estava conversando com advogados eleitorais, conversei com gente da Justiça Eleitoral, lá do TST, com relação a isso, claro, tratando o caso hipoteticamente, né? E a questão é a seguinte, claro, hoje não pesa contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro nada com relação a que impeça ele de ser candidato, né, em outubro. Só que ele é réu. Tem o processo, que ele é réu, e esse, de todos os processos, esse é o que mais pode causar problema, é aquele processo em que ele é réu por tentar interferir, no julgamento pela tentativa de golpe de Estado de seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lembrar que o próprio Eduardo Bolsonaro se vangloriou nas redes sociais do trabalho de ação junto ao governo Donald Trump, que acabou culminando na tomada de medidas drásticas contra o Brasil, como o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. E uma das razões claras expostas pelo presidente Donald Trump foi o julgamento por tentativa de golpe de Jair Messias Bolsonaro. Depois, a parte das tarifas foi levantada, depois de muita conversa de todas as partes, de empresas, de governos, nem todas, mas depois a própria justiça americana deu outras decisões com relação ao tarifaço, mas o fato é que Eduardo Bolsonaro foi visto como essa pessoa que articulou uma ação para tentar interferir no curso daquele processo judicial. E aí, ele é réu, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não foi julgado ainda. E então, contra ele não há uma condenação que o torne inelegível. Contudo, se essa condenação acontece daqui até a eleição, o que vai acontecer? Vai acontecer que o partido PL tem duas opções. Ou troca o suplente na chapa do André do Prado, bota outro nome, tira do Eduardo Bolsonaro e coloca outro nome, ou corre o risco de, no caso de André do Prado vencer e Eduardo Bolsonaro estiver condenado, essa chapa vai ser invalidada. E aí a chapa, esses votos são anulados para essa chapa. Então, o que acontece? Só que tudo isso depende da condenação de Eduardo Bolsonaro. Eu conversei com algumas pessoas que disseram que o tempo hábil para essa condenação é viável, considerando que quem está à frente do processo é o próprio Alexandre de Moraes, e é uma pessoa que tem se mostrado diligente nesse processo, ágil para ser bem objetivo. E tem gente que acha que sim, que tem tempo para isso, e tem gente que acha que não tem tempo para isso. Se não tiver tempo, se ele não for condenado e a chapa for eleita, o André do Prado vai ser eleito senador, Eduardo Bolsonaro suplente, eventualmente, se o André do Prado for chamado para outra ação, ser ministro ou ser secretário de algum governo, a chapa fica com quem?
a vaga fica com Eduardo Bolsonaro. É uma forma dele se eleger mesmo estando fora. Agora, tem gente que pergunta, poxa, mas e a cassação dele lá no Congresso Nacional? Ocorreu por faltas. E aí eu falei com um advogado eleitoral que falou, olha, Sakamoto, o problema é o seguinte, como ocorreu por faltas, não foi por conta de quebra de decoro, é claro que a base do governo Lula, que faz oposição ao Eduardo Bolsonaro, deve entrar com ações, deve falar, não pode, olha, ele foi cassado por por faltas, mas é muito difícil imaginar que alguém que foi cassado por faltas, perdeu o cargo por faltas, vá se tornar, de fato, inelegível. Né, você pode ter, há uma interpretação que aponta para isso, mas ele falou na prática, isso dificilmente vai acontecer. A cassação por faltas não vai levar à inelegibilidade. Agora, uma condenação pelo esse outro caso vai. De qualquer maneira, é Eduardo Bolsonaro, à distância, nesse seu autoexílio, tentando preparar seu terreno para 2027. Fabiola. Ele, como suplente, leva votos, Josias. Como é que você vê essa jogada de Eduardo Bolsonaro para as eleições de 2026? O eleitorado de São Paulo está prestes a ser submetido a um cambalacho. A ideia de enfiar o Eduardo Bolsonaro na suplência do André do Prado visa manter o filho do autoexilado, o filho do Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, mantê-lo nas urnas a despeito das suas debilidades judiciais e neurais. Ele pode, o julgamento dele no Supremo está em curso. Na eventualidade de ser condenado, ele pode ficar, inclusive, inelegível. Mas o pressuposto do bolsonarismo é o de que o Flávio Bolsonaro vai vencer a eleição. E nessa hipótese, tudo que resultou condenável desde a posse do Bolsonaro até a vitória do Lula, tudo que resultou em condenação vai ser virado do avesso. Esse é o objetivo deles, é a anistia para todo mundo, anulação de processos. Então, a suposição do bolsonarismo é a de que, vencendo o Flávio, o Brasil será outro. Haverá uma virada de página para trás. Então, supõe-se que, reabilitado, o Eduardo Bolsonaro retornará à política nacional. Sem fazer campanha, ele vai estar na urna como suplente desse André do Prado. Supõe-se que, na suplência, ele impulsionaria a votação do André do Prado, que hoje não é o nome mais cotado para vencer, para conquistar uma cadeira no Senado. Então, imagina-se que o Flávio Bolsonaro impulsionaria o André do Prado. E aí, no mínimo, eles fariam um acordo. Isso se faz muito no Senado com financiadores de campanha. Alguns senadores associam a sua campanha a um milionário empresário, o sujeito financia a campanha e vira suplente. Eles fazem um acordo, cada um cumpre um período do mandato, o eleito se licencia e dá lugar para que o suplente exerça um pedaço do mandato. Qualquer arranjo para o Eduardo Bolsonaro hoje é melhor do que o esquecimento no autoexílio. Então é preciso lembrar que ainda outro dia esteve nos Estados Unidos o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. Na sequência, também esteve com o Eduardo Bolsonaro o próprio André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e que está almejando essa candidatura ao Senado. Hoje, já meses depois de ter encontrado o irmão num encontro conservador lá no Texas, está de novo o Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, se encontrando com o irmão. Ele já botou foto, o Eduardo Bolsonaro jogou nas redes a foto do lado do irmão, está até com uma camiseta inusitada, enaltecendo a candidatura do Bolsonaro à presidência da República. Aí aparece na camiseta a imagem do Flávio misturada com a imagem do pai, metade do Flávio, metade do pai dele. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele continua sendo, do ponto de vista do bolsonarismo, um personagem, um protagonista da campanha de 2026. Assim tem sido tratado pelo Partido Liberal, pelo Valdemar Costa Neto, pelo irmão, candidato à presidência, e por todos os acólitos do bolsonarismo. Então é mais um cambalacho para tentar manter, fazer com que o Eduardo Bolsonaro entre na campanha, mesmo do exílio. Ele já tentou vender a tese de que poderia ser candidato fazendo campanha pelas redes sociais.
não colou. Então ele está buscando alternativas, Fabiola. 11 horas e 5 minutos. Vamos ao intervalo para quem está conosco aqui na TV. A gente está celebrando nossos 5 anos. Vai lá para o nosso YouTube, UOL no YouTube, que você encontra a gente. E a gente que começou só no YouTube, né, Josias? Lembra? Só YouTube. Era YouTube. E aí depois a gente começou, né, na página do UOL também, mas no começo nem era o tempo inteiro, né, na página do UOL. E os recortes é o que bom. Você vira meme demais, né, ô Sakamoto? Toda hora, sim. Você se incomoda? Não. Não? Não. O pessoal, na verdade, tem uma coisa muito louca. As pessoas, na verdade, criticam, mas tem o seguinte, quando você vira meme, a mensagem da gente vai mais longe, tá? Só para lembrar. Né? Então, quando as pessoas falam, eu vou atacar o Sakamoto, pode ser que você alimente 10 pessoas raivosas, mas outras 1000 pessoas vão falar, eu não tinha pensado nisso. Então, por favor, continue, sinta-se à vontade, faça o meu dia. Agora, 11 horas e 6 minutos, estamos falando sobre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nessa jogada aí de virar suplente aqui em São Paulo, na disputa por uma vaga no Senado. Ele suplente do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado. Vai chegando por aqui um jurista, como você já sabe, o nosso All News, a gente, além dos nossos comentaristas, colunistas aqui do UOL, a gente tem um jurista, inclusive Walter Mairovich, que está de férias, mas que é amigo desse jurista que chega aqui conosco, aqui, que também está sempre conosco, professor Miguel Reale Júnior, que também desde o início do nosso All News colabora conosco, então tá na festa. Vem celebrar conosco 5 anos do nosso All News, professor. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bem, Fabio, parabéns, uma grande conquista, 5 anos de uma grande audiência, de uma grande força de comunicação e explicação da realidade brasileira e internacional a todos os ouvintes e participantes do UOL. Muito bom. Parabéns. E isso é interessante, a gente já vai para as pautas com o professor Miguel Reale, né? Mas o professor Miguel Reale, que a gente já entrevistou ele de tantas formas aqui, estou eu, Josias e Sakamoto, que já estamos na jornada há tantos anos. Esse formato diferente, né, professor? Isso é muito interessante, que vocês todos também se adaptaram, né? Arrumar um celular, colocar um celular, um fone de ouvido, arrumar um microfone, um lugar para poder entrar ao vivo. Algo que a pandemia nos trouxe também, né? E o All News, ele vem e surge nesse novo formato que foi tão aceito pela nossa audiência. Como é que é para o senhor participar nesse tipo de formato do All News? Bom, extraordinário porque é efetivamente uma participação. Passa a ser algo integrante do programa. É diferente. E, portanto, é com grande prazer que eu sempre retorno a conversar com vocês. É uma boa conversa que dá um sentido de intimidade, mas ao mesmo tempo é uma intimidade que se espalha e se dissemina. Essa é a vantagem do All News, é uma intimidade que se expande. Uma intimidade que se expande, adorei. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, o All News também é TV. E a gente recebe neste momento o jurista Miguel Reale Júnior para que a gente possa falar sobre as questões jurídicas. Lula deve ou não deve indicar um novo nome ao Supremo Tribunal Federal, sobre a situação relacionada a Messias, né? Por que Messias foi derrotado? Isso ainda segue sendo assunto, inclusive, entre o presidente da República e o próprio Messias. Mas antes, eu queria um pitaco, professor Miguel Reale, aproveitando que o senhor chegou aqui, estava ouvindo a conversa a respeito de Eduardo Bolsonaro. Ele pode se lançar candidato a suplente? O que o senhor acha dessa ideia de Eduardo Bolsonaro para as eleições de 2026? Dependerá efetivamente de uma apreciação pelo TSE da sua elegibilidade ou não, né? Porque, na verdade, ele, por faltas e ausência não justificada, ele acaba sendo excluído da Câmara dos Deputados, sabendo em que medida esta falta, esta ausência gera incompatibilidade para uma nova candidatura. Se eles tornam-se, em função disso, da perda do mandato por infração disciplinar, ele torna-se inelegível. Eu acredito que a Constituição não estabelece essa hipótese e, portanto, eu acho que a solução não seria de considerá-lo inelegível. Mas cabe ao TSE decidir uma matéria que me parece nova. Não conheço
nenhuma outra hipótese anterior que se assemelhe a essa agora de Eduardo Bolsonaro. E é sempre uma jogada, né? O candidato a senador, se eleito, é levado a um cargo ministerial, a um cargo na administração federal, e abrindo vaga, portanto, para o primeiro suplente assumir. Ou seja, é uma tentativa de estabelecermos um novo império. Bolsonaro 1, Bolsonaro 2, Bolsonaro 3. Né? Estamos aí voltando aos tempos das dinastias. Professor, bom dia, Sakamoto aqui. A gente estava comentando aquele caso que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro é réu lá no Supremo Tribunal Federal por tentativa de interferir no julgamento do seu pai, no julgamento da tentativa de golpe, com toda aquela coisa de pressão para o tarifaço, de pressão para uma intervenção por parte dos Estados Unidos no Brasil a fim de atrapalhar o curso daquela ação no Supremo Tribunal Federal. Ele é réu no caso. O senhor acha que há tempo hábil, a gente estava discutindo isso, saber se há ou não há tempo hábil dele ser condenado, eventualmente condenado, é claro, ele não se sabe o que vai acontecer ainda, mas dele ser julgado, condenado ou inocentado até o período eleitoral ou não? Né? Porque isso aí é uma coisa que poderia barrar a sua candidatura. Primeiramente, ele não foi citado. Não tendo sido citado, é necessário ver se o Ministério Público solicita que se aplique o que está disposto no artigo 336 do Código de Processo Penal, que é a paralisação do processo para se dar a citação posteriormente, paralisa-se o processo, suspende-se o prazo prescricional. Então, nesse sentido, ele não seria vitimado aí por uma condenação. E é muito difícil também que, sobressaindo uma condenação, um processo que está no seu início, se tem aí, até os registros das candidaturas, uma condenação que o transitar em julgado que o torne inelegível. Portanto, ele perderia os seus direitos políticos, perderia a sua capacidade de pleitear um cargo eleitoral, se ele viesse a ser condenado por trânsito em julgado, o que não é a hipótese. Acho difícil que até lá se dê a possibilidade de uma condenação transitada em julgado, né? E a aplicação do artigo 366 também leva a essa situação, ou seja, paralisa-se o processo, interrompe-se a prescrição até a espera dele ser citado. Consta que ele não foi citado, não foi encontrado, nem houve condições de citação por via de rogatório nos Estados Unidos. A possibilidade de Eduardo Bolsonaro assumir um papel como suplente ao Senado por São Paulo gerou repercussão imediata no cenário político e midiático. Movimentos como esse costumam provocar reações intensas, especialmente quando envolvem figuras públicas com grande visibilidade. De um lado, há quem veja essa movimentação como parte natural da estratégia política, algo comum dentro das articulações partidárias. Do outro, surgem críticas que questionam a decisão, levantando debates sobre representatividade e critérios para esse tipo de posição. É importante entender que a figura do suplente de senador existe dentro do sistema político brasileiro e tem um papel definido. Mesmo assim, quando nomes conhecidos entram nesse contexto, o nível de atenção e debate aumenta consideravelmente. Outro ponto relevante é a reação da mídia e das redes sociais. Em um ambiente altamente polarizado, qualquer movimento político tende a ser amplificado e interpretado de diferentes formas. Isso explica por que o assunto rapidamente ganhou força. Também é fundamental considerar o contexto maior. A política brasileira é marcada por disputas constantes e cada decisão pode ter impacto direto em cenários futuros, principalmente em estados importantes como São Paulo. Além disso, a percepção pública desempenha um papel central. A forma como a população enxerga esse tipo de movimentação pode influenciar diretamente o capital político dos envolvidos. Por isso, cada passo é calculado. No fim das contas, a discussão vai muito além de um nome específico. Ela envolve estratégia, percepção, disputa de narrativas e o próprio funcionamento do sistema político. E agora eu quero saber de você. Você acha que isso é um movimento estratégico válido? Ou vê problema nesse tipo de articulação? Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal
compartilha. Porque aqui você acompanha os bastidores da política com análise e opinião.